Tá gravando. Isso daqui vai pra trás. A gente já tá Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Dá tranquilo, pode tomar com calma. O povo espera. Espera. Depois é só editar. Depois você corta a metade do que foi gravado até agora. Então, boa noite, gente. A gente vai falar sobre o imposto de renda. De pessoa física. Aí, esses são os tópicos. Como eu vou começar dando uma introdução para vocês, né, sobre o imposto de renda de pessoa física. Bom, o imposto de renda de pessoa física basicamente ele é um tributo que é cobrado anualmente, né, por nossos cidadãos. Só dizer uma coisa, quem for falar fica muito pertinho aqui, bota no Vou iniciar de novo. Então, como ela já falou, a gente vai falar sobre o IRPF, né, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física. Basicamente, ele é um tributo que é cobrado anualmente por todos os cidadãos. E ele tem ele é cobrado sobre a renda. Como eu posso dizer? Sobre a. Oh, meu Deus do céu. Sobre diversas fontes de renda. Então, isso vai incluir salários, pensões, aluguéis, tudo aquilo que formaliza a sua renda. Ele tem um valor mínimo, né, que não é cobrado, mas para frente vai detalhar isso daí, eu acredito. Então, pode passar, por favor. Bom, agora sobre o fato gerador. Bom, o fato gerador do IRPF ocorre sempre que um indivíduo obtém renda ou aumento do seu patrimônio. Então, como eu já havia dito, então vamos supor que compra mais uma casa ou aumenta sua renda, isso vai ser o fato gerador dele. Então, tá ali. Cada vez que há um acréscimo no patrimônio ou na renda, surge a obrigação de declarar e, se aplicável, pagar o imposto. Se aplicável, porque tem um valor mínimo. Pode passar. Aqui é a competência. Bom, então, responsabilidade do governo federal regulamentar, cobrar, ele é exclusivo, né, do governo federal, e a Receita Federal ela é responsável por administrar e fiscalizar. Então, ela garante que as regras sejam seguidas e que os impostos sejam recolhidos de acordo com a legislação vigente. Aqui as atividades financiadas. Então, todo tributo que vai ser recolhido, ele vai ser usado para algumas áreas. Então, ali é utilizado, por exemplo, pela saúde pública, então, financiamento de hospitais públicos, pela educação também, então, suporte às escolas públicas, universidades federais e, resumindo um pouco, também a administração pública. São custos com funcionamento de órgãos federais. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a origem legal do imposto de renda. Ele foi introduzido em 1922. O primeiro Código Tributário estabeleceu a base para a tributação da renda, focando inicialmente em grandes fortunas e empresas. Depois, a Constituição Federal de 1967. Esse documento solidificou o conceito de tributação sobre a renda, criando um alicerce jurídico mais robusto para o imposto. A Constituição Federal de 1988, o artigo 153, o inciso 1, reforça a competência da União para instituir o imposto de renda, garantindo que o imposto seja de natureza direta e pessoal, refletindo a capacidade econômica dos cidadãos. A Lei nº 7.713, de 1988, detalhou aspectos importantes do imposto de renda, como apuração, deduções e declaração, estabelecendo regras claras para a aplicação do imposto. Decreto número 9.580, de 2018, consolidou e atualizou as normas do imposto de renda, proporcionando uma regulamentação mais eficiente e moderna para o imposto. A Lei nº 8.383, de 1991, alterou e atualizou várias disposições sobre a tributação de renda, incluindo mudanças significativas na forma de cálculo e na base de rendimentos tributáveis.
E a Lei 9.250 de 1995 introduziu novas regras para deduções e isenções, ajustando o imposto a novas realidades econômicas e sociais. Olha aí aqueles exemplos do comentário, né? A Constituição estabeleceu, né, a tributação da renda. Não, peraí. Constituição de 88. Reforça a competência da União, constitui o RPF, garantindo que o imposto seja de natureza direta e pessoal, refletindo a capacidade econômica dos cidadãos. Não falou nada, né? Estabeleceu uma ordem geral. Mas quando? Qual vai ser o valor? O que vai incidir? Né? Sobre o que vai incidir? Qual a época? Por isso que você tem leis complementares. E assim, esse é o ideal. Na verdade, a gente até critica que a nossa Constituição é grande demais. A da Inglaterra só tem 12 artigos. A nossa tem mais de 200 artigos. Mas a nossa é uma das mais completas, né? Por quê? Então, mais completas, mas não precisaria ser, porque você poderia ter leis complementares. A Constituição é um pilar. Né? Por isso que é chamada de Constituição Cidadã. Então, em tese, a nossa Constituição ela tem elementos desnecessários, ou o senhor acha que nem falta e nem Na sobra? verdade, ela avançou numa regulamentação que não precisava ter avançado. Mas tudo bem, ela funciona. Você tem que. Só fica um pouco mais difícil de ficar consultando, os artigos. Né? Mas não precisaria ser tão longo. Você poderia ter leis complementares. Né? E aí, você tem na Constituição as cláusulas pétreas, que não pode mexer. E essas daí não podem mexer. Como é que mexe numa cláusula pétrea? Convocando uma nova Assembleia Constituinte, que é uma coisa assim, do extremo. É muito difícil. A de 88 demorou quase 4 anos. Então, assim, no limite, não pode mexer. No limite, teria que mexer nessa coisa. Mas quando mexe, não pode fugir muito do que é, né? Então, quando você tem cláusulas que não são pétreas, aí você tem as PECs, que é proposta de emenda à Constituição. Aí tem que mudar a Constituição. A reforma da Previdência, por exemplo, mexeu na Constituição. Aí teve que ser uma PEC. Você quebrou o controle. Não, a gente tá usando pra quem foi? Eu já trabalho aqui. Ansiosa. Ele tem que acabar aqui. Tem que pegar mais. Bom, sobre a evolução histórica. Lá em 1919, o imposto de renda ele foi introduzido ali. Só que aí era um imposto temporário que eles estavam colocando ali mais por uma questão de cobrir os gastos da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, até está escrito ali sobre a lei número 4.625, mas meio que não estava implantado. Era mais só para eles poderem cobrir esse gasto mesmo e acabar com esses problemas que a Primeira Guerra Mundial causou. Em 1922, aí sim, teve a lei bem constituída ali, colocaram para ser mais permanente mesmo. Foi a lei que passou a ser a 4.706. E aí ela estabeleceu ali um sistema mais abrangente, só que, porém, ela possuía, em 1922, uma alíquota, bem baixa. Tanto que eu fui procurar alguns históricos, né, mas devido ao tempo que era, ao ano que era, a gente não tem os históricos acessíveis ali dos números, quão baixo era essa alíquota mesmo. Aí, em 1964, teve o início lá do regime militar, né? E aí passou por toda uma reforma do sistema tributário. Teve o ajuste da alíquota e a criação da tabela progressiva, né? Que foi um grande marco nessa parte do ISS. Aí, em 1988, que foi quando começamos ali com a Constituição Federal, aí trouxe várias mudanças, que, por exemplo, a definição de que o imposto ia respeitar a capacidade, o princípio da capacidade contributiva, ou seja, cada um ia contribuir baseado no que a pessoa ganhava, para ser igualitário, digamos assim, né? Depois, em 1995, foi criada a Lei 9.250 e aí ela trouxe algumas alterações também, que foi
Um exemplo que a gente deu aqui foi as atualizações de taxa dos rendimentos das alíquotas, que a maioria das atualizações que tiveram na IRF, na questão da evolução histórica, a maioria é sobre isso, sobre atualizações das taxas mesmo. E nos anos 2000 teve a implementação do sistema eletrônico, né, para declarar o imposto de renda, e isso facilitou muito a fiscalização e também facilitou até as pessoas mesmo, né, não só para quem fiscalizava. Sim. Agora são as mudanças recentes. 2019 e 2021 a gente pegou uma base aí que tiveram várias mudanças que foram discutidas, incluindo a possibilidade de uma nova reforma tributária para alterar de novo as alíquotas. Pode passar, né, por favor. O histórico de arrecadação. Lá no início, o imposto era bastante limitado. Então, ela tinha uma alíquota bem baixa, que até mais ou menos 1900, antes da Constituição, tinha uma alíquota bem baixa mesmo. Aí depois, com a Constituição, pôde ser melhor formulado essa questão de como ia ficar essas faixas, de colocar um limite ali baseado no salário que os cidadãos ganhavam, né? Depois teve o crescimento, né, ao longo das décadas, que de 1960 até 1980, mais ou menos, teve um crescimento na arrecadação, por causa que foi aumentando gradualmente as alíquotas, né? Depois, na década de 90, a arrecadação ela expandiu mais significativamente por causa da modernização dos processos, né? Que aí sim começaram essas questões da fiscalização um pouco mais modernizada. E a arrecadação atual dos últimos anos tem mostrado algumas flutuações ali, dependendo do desempenho econômico, que o dólar também é legal no negócio certo, e mudanças econômicas que também vão acabar afetando, que faz ter bastante essas flutuações, na verdade. Bom, eu vou falar sobre a fórmula de cálculo e provavelmente até 2.259 não tem alíquota e não se paga nada. Então você é isento de pagar o IRPF. A partir de 2.259,21 e 2.826,64, você começa a pagar 7,5% de alíquota e que dá 169,44 mensalmente. Já entre 2.826,66 e 3.751,5, você começa a pagar a 15% de alíquota, que o valor é 381,44. Entre 3.751,6 e 4.664,68 é 22,5% e R$ 662,77 mensal. E acima dos 4.644,68 são 27,5% de alíquota, que o valor é mais ou menos 896. Essa tabela, porque ela passou para 28624. Oi? Olha lá, tá vendo? Para rendimento mensal. Eu não entendi muito bem sobre isso também, mas parece que tem um desconto que é feito, que eu não entendi como que é feito isso ali, que aí cai para isso daqui. Mas eu não entendi muito bem como que No próximo explica mais ou menos. Então vai pro próximo. Esse valor é porque desconta deles. Ansioso. As sanções e que a partir de agora as pessoas que recebem até 2.824 são isentas dos impostos. E aí tem um desconto de 564,80 que reduz a base de cálculo para 259,20, que é o limite máximo da faixa isenta. Então, mas eu não consegui entender muito bem. Assim, porque assim, não é pago no IRPF, mas tem um desconto. Esse Então, desconto sabe o que eles estão fazendo aqui? Volta lá. Como você tem o desconto, a faixa inicial. Então, porque não faz sentido, assim, você receber esse valor, ter um desconto, e aqui você não paga, sendo que já teve um desconto. Como assim a gente acha aqui, né?
Pode ir. E outros tipos de isenções são para portadores de doenças graves e sobre rendimentos relacionados à aposentadoria, pensão, reserva, reforma militares, incluindo o 13º. E outros tipos são bolsa de estudos, indenização por rescisão de contrato de trabalho, caderneta de poupança, herança, dividendos, rendimento do sócio titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, exceto para labore, aluguéis e serviços prestados, transferências patrimoniais e que é doações ou heranças. Já as matérias jornalísticas, eu achei essas 3. E a primeira é Receita Federal amplia o período de teste para REVAR, programa que calcula o IR. Quanto que a gente vai dar de dinheiro pro IF esse ano? Então, vamos ver agora. Cadê o toque? Achei um negócio que estava explicando que era o REVAR. REVAR será a calculadora oficial da Receita Federal para calcular o imposto incidente sobre a renda variável de pessoas físicas. Aí o programa está em teste e liderado pela RFB em colaboração com a Bolsa de Valores. E ele vai sair mais ou menos. Cadê? Acho que até em dezembro de 2024, que é o prazo para emitir informações relacionadas ao programa. Isso aí vai digitalizar, informatizar o chamado carnê-leão. Antes era chamado de carnê-leão. Como você tinha renda variável, então você tinha que cada mês fazer uma RPA para pagar para o governo, né, de cada serviço, porque o valor era variável. Quem tem CLT não precisa fazer, porque desconta na fonte, acabou. Você já recebe o líquido. Agora, quem dá consultoria, dá uma, aí é renda variável. E agora o REVAR vai ser automatizado. Ainda bem. É complicado isso. Aí, outra receita paga nessa sexta, quarta lote de restituição do IR. Aí a restituição O que é restituição? do quê? Meio ponto, tá obrigada. A devolução do cashback, pedido. É a devolução de uma parte do imposto que foi pago pelo contribuinte, nos casos em que o valor recolhido ao longo do ano tenha sido maior do que o necessário. É basicamente o cashback, cara! Olha só, a restituição, por quê? Você teve uma renda X durante o ano e contribuiu, por exemplo, o CLT já é descontado na fonte. Né? Quando chega na apuração, que é a declaração de imposto de renda, esse cálculo é refeito. Então, por exemplo, você recebeu aluguel, né? Mas não pagou o imposto de renda do aluguel, aí você vai ter que pagar na declaração. Agora, se você pagou tudo e teve deduções, por exemplo, número de filhos, despesas médicas, despesas de educação, né, que superaram o valor que você pagou, isso é devolvido. Isso é chamado de restituição de imposto. Aqui tem uma dica aqui, para quem tem renda variável. Então, sabe qual é? Não avisa. Então é só fazer a declaração. Aí sabe o que acontece? Muita gente não faz a declaração porque não precisa. Né? Porque, não preciso fazer a declaração porque minha renda não chegou no limite mínimo. Só que às vezes você pode ter alguma restrição de algum serviço lá que você pagou, um mês. Aí vou declarar todo mês? Não, todo ano. Mas aí tem que superar o quê? Esse valor tem que superar o quê? Então, por exemplo, você é MEI, né? E você paga imposto de renda num valor médio, né? Que não precisa, que não atinge o limite. Mas teve um mês que você superou esse valor médio seu. E consta lá um pagamento que você fez. Não quer dizer que vai restituir automaticamente. Mas de repente você tem um filho, você tem despesa de educação e saúde, aquele dinheiro que está lá, que você pagou, volta. Você não fica sabendo porque você não atingiu o limite. Né? Então, assim,
sempre, todo ano, para quem tem uma renda a mesma abaixo do limite, joga lá, simula. Não é tão difícil. Uns 500 reais. Não, sim, só que sem deixar de desvirtuar, você R$ 50. Cai na sua conta automaticamente. Você vai colocar o número da conta e na sua conta. Nossa, Pedrinho, é um mundo perigoso. Do jeito que Pedrinho, tá hoje em dia, só acordar e automaticamente o valor no solicitado da minha conta pra ficar de preso. Eu não. Por favor, caia um valor do meu pedaço da minha conta. Todo esse esforço de digitalização do processo, que a Fernanda colocou do Revar e tal, qual é o objetivo final? É não existir mais declaração do imposto de renda. Por quê? Tudo vai ser cruzado. Ah, não, Sim, filho. já tá Cobrar barato, só já ganha ganhou. tanto, entendeu? Eu vi que o governo de Minas Gerais está implantando a nota fiscal mineira também. Também Agora. começou. Que é isso? Igual São Eu Paulo. já ia falar credo, eu nem sei. E isso já começa a tratar o número do CPF quando se compra. Sim. Isso era só São Paulo. Bom, não sei se outros estados. Ah, não, eu sempre botei porque tava chamando Discord da gente. Então, agora tem um programa de premiação. Quanto? Aí, em São Paulo. Você vai. Em São Paulo é dinheiro mesmo. Agora você pode descontar no IPVA. Aqui vai ganhar um pacote pão de queijo. Agora, gente, o Estado não vai fazer isso de graça. Com certeza. E dá mais dinheiro? Por quê? O que eles querem? O que eles querem? Que você peça nota fiscal para lançar o seu CPF. Entendeu? E aí fica aumentando a arrecadação do Estado. Eu recusei 2 notas fiscais hoje. Eu amo aqueles comércios, tipo, super vale, que eles chegam e falam assim, ó, o clube super vale, você coloca seu CPF na nota, você ganha descontinho nas suas compras. Mas você Ah, não, ganha. isso é diferente. Isso é no supermercado. Ah, tá, eu achei que era... Não, ele ganha desconto mesmo. Pedrinho, eles já deixaram claro que vai ter um retorno financeiro e que, na verdade, o benefício é que você vai ter um controle sobre as suas finanças. Tipo, pelo... O de Minas? É. Ah, aí não, mas descontando Ô, Pedrinho, tinha só... Aquele valor máximo que a pessoa paga pra ganhar acima de 4 vale pra, tipo, qualquer pessoa que ganhe, tipo, até, sei lá, a pessoa ela ganha 20 mil, ela paga só 890 para todas. É 27%. Você paga 27,5%, só que do valor que você vai pagar, desconta 890. Então, por exemplo, alguém que ganha 10 mil reais, desconta 2.750. Ai, por isso que o povo fala mal de imposto. Agora que eu entendi por que o pessoal fala tão mal de coisar isso aí. Não, se fosse eu sou negar aqui, entendeu? Assim, Mas Não, desculpa. Eu só ia perguntar se esse retorno que o governo te dá, esse ressarcimento de dinheiro, o cashback, como diz a Giovana, ele é cumulativo. Por exemplo, assim, se você declara tudo mais, ou então se você não declara, se você passar a declarar, eles constam os outros, ou só a partir do momento que você declarou. Você não declarou, acabou. Aquele ano já acabou. Agora, o que acontece naquele ano, se você sonegou, e aí a Receita descobre que é a malha fina, aí você vai ter que pagar com multa e juros. Oh, é muito caro. tá vendo, galera? Não sou negue, não sou negue. Ah, se um dia eu chegar ali, Nesse patamar de sonegação. Mas muita gente, assim, falando dos mais baixos, né? Porque quem ganha muito sonega, parece que sei lá, né? Mas quem ganha ali um valor assim considerável e sonega, qual que é a taxa que eles descobrem? Eles não descobrem assim, sabe? Então, mas o que está acontecendo é isso, os dados estão começando a ser cruzados. Ô, Retine, não tem uma questão também de limite de estados que tem empresas que elas colocam assim um pouquinho do limite para conseguir pegar o imposto de outros lugares? Porque, tipo, a alíquota varia do imposto. entendi. Por Você causa da faz despesa. emissão da nota fiscal de Isso. outro estado para Esse que. ICMS é variável. Nossa, isso acontece. Só Agora, lembra da logística. só que agora no IVA não vai ter mais isso. Justamente para evitar a guerra fiscal. Era um estado puxando para cá, para lá,
E no fundo quem perde somos nós, né? Porque, assim, é polêmico. Você está favorecendo outro estado, literalmente. É polêmico. Ah, mas eu trouxe a empresa e garanti empregos. Tudo bem. Só que quando um estado, uma prefeitura, principalmente prefeitura, traz aqui uma distrito industrial, aí dá um monte de isenções. Tudo bem, ótimo, garantiu, gerou emprego. Só que não é só pessoas de fora, certo? Eles trazem pessoas de fora. Essas pessoas vão pressionar o município por educação, saúde, segurança. Então, na verdade, nós que somos cidadãos de posse, a gente perde. Porque está dando benefício para a empresa e não para todo mundo. Então, uma das ideias da reforma tributária é ir acabando com essa guerra fiscal. Gente, mas entrando nessa questão de negócio de taxação, de grandes fortunas, como que funciona isso? Porque, assim, eles realmente não param, parece que existe um projeto, nem sobre isso Veja daqui. bem, são coisas diferentes. Aqui, se uma grande fortuna, né, então, digamos, um CEO de uma empresa que ganha R$1 bilhão por mês, vai pagar 27,5%. O problema são outras formas de renda. Então, por exemplo, você aplicar em fundos de investimento, né, que são isentos. Né? Então, você tem grandes patrimônios que geram algum tipo de receita. Essas são as grandes fortunas. Muita gente acha que vai pegar a gente. Gente, somos nós. Né? Vai ser essa turma que ganha uma fortuna. Eu vi uma entrevista outro dia que eu achei sensacional. O CEO da Pets, sabe esse que vende Santos? Ele falou que ele ficou envergonhado quando ele viu que ele paga menos impostos que a caixa da loja. Então, isso precisa acabar. Né? Esse desnível. Ou seja, aqui o pessoal está pagando mais imposto do que ele para uma grande fortuna, tipo isso. Inclusive, a Constituição Federal de 1988 estabelece que serão taxadas as grandes fortunas. Ponto. Por que nunca foi regulamentado? Porque grandes fortunas estão no Congresso Nacional. Não é especial. Ele vai taxar sempre. A taxar eles mesmos. Só que essa pressão está enorme. Mas essa são pessoas Elon Musk que estava falando que pode taxar ele. Vamos continuar. Não, gente, quando eu tinha Twitter, todo mundo era melhor informado. Exatamente. Eu tô falando choquei fazendo falta, não se de nada, né? Mas não. Mais um. É o outro atrás. Ah, tá. Nossa, desculpa. Aí, a terceira matéria que eu achei foi o orçamento de 2025 não prevê reajuste na tabela do imposto de renda. Que o Lula apresentou a proposta orçamentária de 2025 sem prever reajuste na tabela do imposto. E não há previsão de reajuste da faixa do isenção. Isso é um perigo político para o Lula imenso. Vocês Vocês lembram o que ele prometeu em 2022? Ele prometeu que a faixa de isenção ia chegar a R$5.000. Claro que ia ser ano por ano. Lógico que ia ser ano por ano. Tanto que subiu. Ano passado a tabela foi reajustada depois de 12 anos. Então realmente foi um ganho. Mas só que política é promessa. Então, daqui 12 anos só fica assim. Aí as pessoas falaram Mas tem 26, vamos ver. Será que tem a participação? Então, eu trouxe como parte das curiosidades um vídeo que eu achei. Ele estava disponível no site do Gov e no canal da Receita Federal no YouTube. E a gente colocar o vídeo pra gente assistir. Ele tá dando uma propaganda que eu gostei bastante. A maioria dos estudiosos acredita que o moderno imposto de renda surgiu em 1799, na Inglaterra. Naquela época, a criação de um imposto cobrado a partir da renda de cada cidadão era a solução para amenizar as dificuldades financeiras do país por causa da guerra contra a França. Com o passar dos anos, o imposto de renda foi instituído em muitos países e se transformou na principal fonte de recursos,
A ideia chegou ao Brasil. O conhecimento da evolução do imposto de renda é de extrema importância para quem realiza estudos tributários, pois esse tributo tem características especiais. Em primeiro lugar, desde 1979 é o número em arrecadação. O imposto de renda é o tributo que mais pode ajudar a redistribuir renda. Pode ser cobrado mais de quem ganha mais e cobrado menos de quem ganha menos. Enfim, é um tributo que pode ajudar a tornar a sociedade menos desigual. O ano de 1922 ficou na história financeira do país por causa de dois fatos marcantes. Foi o primeiro ano sem a cunhagem das famosas moedas de ouro por causa do alto custo do metal. E no dia 31 de dezembro, nascia o Imposto Geral sobre a Renda do Brasil. A proposta foi discutida, teve vários críticos, mas conseguiu ser aprovada no Congresso Nacional. A Lei Orçamentária número 4.625 dizia em seu artigo 31 que fica instituído o Imposto Geral sobre a Renda, que será devido anualmente por toda pessoa física ou jurídica residente no território do país e incidirá em cada caso sobre o conjunto líquido dos rendimentos de qualquer origem. Em pouco tempo, o tributo se tornou o mais conhecido do país e desde 1979 é o primeiro em arrecadação. CGI, né? Tô falando. Olha que revelação. Você fazia. Vai ser legal que eu conversar, explica como declarar anualmente. Credo, gente, coitado. Para onde vão os recursos arrecadados com o imposto de renda? É aplicado onde? O produto da arrecadação do imposto de renda, ele não tem uma destinação específica, ele não é como outros tributos destinados para a saúde, para a segurança. Ele compõe as receitas orçamentárias e essas receitas elas são utilizadas para o financiamento de políticas públicas. A cada ano, as regras para o preenchimento e a entrega da declaração de imposto de renda evoluem, facilita a vida dos brasileiros. Com o avanço da tecnologia nos anos 90, a Receita Federal entrou na era digital. Em 1991, os contribuintes passaram a ter a opção de entregar a declaração em disquete. Em 1997, foi a vez da entrega via internet. Em 2013, a novidade foi o preenchimento e envio da declaração por meio de dispositivos móveis, os tablets e smartphones. E as mudanças não param. A declaração do imposto de renda é fundamental ser utilizado os avanços tecnológicos. A Receita vem experimentando, desde a década de 1990, grandes avanços na apresentação da declaração e na simplificação ao contribuinte utilizando tecnologia. Conforme avança a tecnologia, desenvolvemos aplicações, sistemas, facilidades, utilizando todo esse aparato, essas novidades, essa inovação. Essa declaração, até pouco tempo, até poucos anos, era feita ainda em papel. Ainda havia essa possibilidade do declarante fazer sua declaração em papel. Nossa, É verdade. a restituição demorava mais de um ano. Fazendo um pequeno espaço. Também lembrava que tinha 20 dias de inscrição para chegar um dinheiro nessa uma facilidade que ele faz esse procedimento. Nós pensamos no imposto de renda 365 dias no ano. E nós temos ainda muito que evoluir no relacionamento do contribuinte quando incide em marcas. Nós temos preocupações, estamos modelando soluções para que o contribuinte justifique as pendências, irregularidades que precisam ser, no Receita Federal, comprovado
enorme desafio e esse é uma facilidade que nós pretendemos implantar no curto espaço de tempo. Enfim, gente. Embaixo. Gente, a nossa conclusão foi que o imposto de renda de pessoa física ele é essencial para a arrecadação de recursos e financiamento de políticas públicas no Brasil. A estrutura inclui o fato gerador baseado na renda, o fim legal, a forma de cálculo, tem evoluído ao longo do tempo para se adaptar às mudanças econômicas e sociais. A análise da... Nossa, isso foi errado, perdão, gente. Mas... é pra gente tirar, me desculpa. Mas a importância do IFPS na justiça fiscal na distribuição dos recursos, ela é muito grande. Mas agora, se a gente for pegar a nossa conclusão real aqui, é que a gente vê que a desigualdade no IFPS é muito grande. Que essa questão de que, teoricamente, aqui a nossa conclusão é tudo muito lindo, que, nossa, é para deixar uma coisa mais igualitária, que se recebe até tanto não vai pagar. Coitados, né, dos pobres. Mas a realidade é bem diferente. A gente vê que nem você estava falando, tem gente que recebe grandes fortunas e paga menos de quem recebe o mínimo necessário para você, a partir do qual você precisa declarar imposto de renda. Então, eu acho que tem muitas reformulações a serem feitas e eu acho que para isso realmente ser o que eles propõem, dificilmente realmente vai virar o que eles propõem. Então, é que só vai virar o que seria para ser o que a Constituição prevê se eles aceitarem que eles também têm que pagar, coisa que não vai acontecer tão cedo e talvez nunca aconteça. Inclusive, eu acredito que o que eles não pagam está caindo no nosso bolso. Então, assim, é muito imposto, é muito recolhimento para pouca estrutura. Então, se isso é tudo para as coisas públicas, enfim, que eles estão investindo, então tá faltando. É, porque a gente vai começar tudo que a gente jeito, que não tá pior, né? Então, vocês estão me olhando, eu não sou o Haddad, não. Pedro não faz nada, gente. Não, Pedro não Eu ia comprar um negocinho na Shopee, era 184, o negócio foi exato. Aí eu ia ter um desconto da loja, ia ficar 176. Aí eu fui pra ir pra fase do pagamento, aí na Shopee você já vê, antes de você botar o cartão, ele já mostra quanto vai dar. Por cada 5 pontos desse Haddad, ficou 259. Gente, não, de 108, tá, o valor maior, 184, pra 259. Perdido. Regina, eu criticava a loja do chinês até fazer o imposto da Shein. Eu fui comprar uma luminária, foi tanto imposto que eu fui lá e comprei do chinês. Gente, saiu melhor, que Se isso? for parar para olhar, isso daí acaba sendo para eles uma vantagem, porque assim, você vai parar de comprar lá, então aqui vai ficar sério. Mas e o que não tem aqui, que nós compramos lá fora? É porque a dificuldade é essa questão. Nossa Senhora. É muita crítica para o trabalho. Mentira! Fala pra ele! Manda na carteira pra ti agora! Manda a nossa gravação pra ele! Pergunta se ele consegue fazer Não, mas gravação para 5 anos. Ô, Pedi. Só uma curiosidade. Exatamente, eu esqueci dessa minha pergunta. Sim, era uma peça publicitária. Todo mundo tinha e ainda tem medo do imposto de renda. A ideia da peça publicitária. Vocês viram lá o leão na sala? Então a ideia da peça publicitária, ele é um leão, mas ele é mansinho. Mas quem só nega é Ele é mansinho, mas ele não Ninguém vai conseguir nada. impõe a verdade. Certo? Tá Muito bem.
Entendeu? de